Você sabia que há um poder imenso quando oramos juntos? A Bíblia nos ensina que a união em oração pode mover o coração de Deus e trazer respostas extraordinárias. Jesus afirmou: "Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus", como está em Mateus 18, no versículo 19. No livro de Atos, vemos um exemplo claro do poder da oração em comunhão. Quando Pedro estava preso, a igreja não se calou. Eles se reuniram para orar intensamente por ele, e o resultado foi milagroso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus, como está descrito em Atos 12, versículo 5. Por causa dessas orações, Deus enviou um anjo que libertou Pedro de maneira sobrenatural. A oração conjunta não apenas fortalece nossa fé, mas também nos edifica para um propósito maior. Quando oramos juntos, como igreja ou em grupo de amigos ou irmãos de Cristo, estamos declarando nossa confiança no Senhor e clamando por sua intervenção. Como está escrito: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, como está escrito em Tiago 5 e versículo 16. Imagine o impacto de uma igreja, de uma família, ou de um grupo de amigos se unindo em oração pela mesma causa. Deus honra essa união. Ele promete ouvir e agir quando seu povo se reunir para buscar sua face com sinceridade e fé. Portanto, eu convenço você a participar dessa poderosa jornada de oração em comunhão. Ore com seus irmãos, com sua igreja, com sua família. Lembre-se, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, como está escrito em Mateus 18, versículo 20. Unidos em oração, somos mais fortes. Unidos, podemos ver milagres acontecerem em nossas vidas e na vida de outros. Deus está esperando para agir. Ele ouve nossas orações individuais, mas quando clamamos juntos, a resposta pode vir ainda mais rápida, porque há poder na unidade do corpo de Cristo. Vamos orar juntos e confiar no poder daquele que tudo pode. A oração em comunhão é um dos maiores presentes que Deus deu à sua igreja. Não é apenas um ato de fé, mas também um gesto de unidade que demonstra o amor e o compromisso de um corpo de Cristo unido. Quando oramos juntos, algo extraordinário acontece. Nossa fé se fortalece, o ambiente espiritual se transforma e os céus se movem em nossa direção. Jesus nos deixou uma promessa poderosa sobre a oração em grupo. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Como está escrito em Mateus 18 e versículo 19. Esse versículo nos lembra que a concordância na oração tem um impacto direto nos céus. Quando 2 ou mais pessoas se unem pelo mesmo propósito, a força espiritual é ampliada. É como se cada voz acrescentasse mais peso à petição feita a Deus, atraindo ainda mais a sua atenção. Imagine uma igreja inteira orando por uma só causa, em plena harmonia e fé. É impossível que Deus não se mova diante de tamanha unidade. A oração em grupo não é apenas uma prática espiritual, mas um ato de obediência ao chamado de Deus para vivermos em unidade. A Bíblia nos mostra que, quando oramos juntos, fortalecemos nossa fé, nos encorajamos mutuamente e experimentamos milagres que só são possíveis por meio da comunhão. Em Daniel 2, vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Ele decretou que, caso a interpretação não fosse revelada, o interpretador fosse morto. Diante dessa situação desesperadora, Daniel chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para orarem juntos. Então Daniel foi para casa e contou o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Como está escrito em Daniel 2, versículos de 17 a 18. Deus respondeu à oração em grupo deles, revelando o sonho e sua interpretação. Isso não apenas salvou suas vidas, mas também glorificou a Deus diante do rei. Esse exemplo nos mostra que, em situações críticas, uma oração coletiva pode trazer clareza,
livramento e sabedoria divina. Outro exemplo poderoso está em Atos 4. Após serem ameaçados pelas autoridades, os discípulos se reuniram para orar por coragem e ousadia. Ao ouvirem isso, levantaram juntos a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Como está em Atos 4, versículo 24. O resultado dessa oração foi transformador. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos estavam cheios do Espírito Santo e anunciaram ardentemente a palavra de Deus. Como está em Atos 4, versículo 31. A oração em grupo trouxe renovação espiritual e coragem para continuar proclamando o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Aqui, vemos que a intercessão não só abençoa aqueles por quem oramos, mas também transforma nossas próprias vidas. Quando oramos em grupo, nossas orações têm um impacto duplo. Abençoamos os outros e somos abençoados em retorno. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrentou uma batalha impossível contra um exército numeroso. Ele convocou todo o povo de Judá para buscar a Deus em oração e jejum. A resposta foi clara: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Como está em 2 Crônicas 20, versículo 15. O povo orou e adorou em unidade, e Deus protegeu por eles. O inimigo foi derrotado sem que o exército de Judá precisasse levantar uma espada. Esse episódio nos ensina que a oração coletiva pode trazer vitória sobre desafios que parecem insuperáveis. Jesus contou a parábola do amigo insistente para nos ensinar sobre a importância de perseverar na oração. No final da parábola, ele afirmou: Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e quem bate, se abrirá. Como está em Lucas 11, versículo 10. Quando perseveramos juntos em oração, mostramos nossa dependência de Deus e nossa confiança em suas promessas. O processo pode ser longo, mas a união de várias vozes clamando por uma mesma causa torna nossas orações ainda mais poderosas. Deus nos chama para orar em grupo, pois é na comunhão que experimentamos a plenitude do corpo de Cristo. Quando unimos nossas vozes, nossas forças e nossas esperanças, declaramos que confiamos em um Deus que ouve. Como está escrito: Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como está em Hebreus 10, versículo 25. Reúna-se com sua família, seus amigos, sua igreja. Clamem juntos ao Deus Todo-Poderoso, pois ele ouve o clamor de um povo unido. Assim como ele respondeu a Daniel, aos discípulos e ao povo de Judá, ele responderá a nós, trazendo livramento, avivamento e vitória. Que possamos viver e experimentar o poder da oração em comunhão. A história dos primeiros discípulos é uma das maiores inspirações sobre o poder da oração em conjunto. Em Atos 12, quando Pedro foi preso por Herodes, a igreja imediatamente se reuniu para orar incessantemente. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Como está escrito em Atos 12, versículo 5. O resultado dessa intercessão foi um milagre impressionante. Deus envia um anjo para libertar Pedro da prisão. Ele foi acordado, suas correntes caíram, e as portas da prisão se abriram automaticamente. Tudo isso aconteceu porque o povo de Deus orou junto, com fervor e perseverança. Essa história nos ensina que a oração coletiva tem o poder de libertar, quebrar correntes e trazer respostas divinas de forma sobrenatural. Jesus nos deu outra garantia poderosa sobre a oração conjunta. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como está escrito em Mateus 18, versículo 20. Quando oramos juntos, não estamos apenas conectados uns aos outros, mas também estamos na presença do próprio Cristo. Ele está no meio da comunhão, ouvindo nossos clamores e intercedendo junto ao Pai. Isso significa que nossas orações são fortalecidas pela própria presença de Jesus. A igreja foi chamada para ser uma casa de oração. Jesus declarou:
A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como está escrito em Marcos 11, versículo 17. Quando nos reunimos como igreja, seja em um templo, em uma célula ou mesmo em um pequeno grupo, estamos cumprindo esse chamado. A oração em comunhão edifica o corpo de Cristo, traz encorajamento e nos mantém alinhados com o propósito de Deus. Hoje, Deus está nos chamando para orar juntos, seja com sua família, seus amigos ou sua igreja. Reserve tempo para clamar em unidade. Leve ao Senhor as causas mais difíceis e vejam como Ele era em resposta à fé coletiva. Lembre-se, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, como está escrito em Tiago 5, versículo 16. Vamos orar juntos, crendo no poder do nosso Deus para fazer o impossível. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, você encontra mensagens que fortalecem a fé e inspiram sua caminhada com Deus. Compartilhe com quem você ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.